Olá, então sou Evelyn, sou membro da comunidade católica Shalom, como comunidade de vida com promessas definitivas, também celibatária perpétua pelo Reino dos Céus. Sirvo no setor jurídico desde 2015 e no setor de governança, ambos do Economato Geral, desde 2018. Então, estou hoje aqui nesse terceiro vídeo sobre o tema da tutela das crianças e adolescentes e vulneráveis, segundo as diretrizes da Igreja e da Comunidade Católica Shalom. Nesse terceiro vídeo, nós vamos comentar a respeito das práticas preventivas previstas nos manuais. Nós temos 3 manuais: da assistência missionária, da assistência apostólica e da assessoria de promoção humana. Então, no manual da assistência missionária, nós vemos algumas práticas preventivas. Eu sugiro que você tome esse manual para que você possa acompanhar o texto e aproveitar melhor o vídeo e o conteúdo do que nós vamos comunicar aqui. Lá diz que o responsável local é o primeiro responsável por zelar pelas boas práticas nas orientações em cada manual, bem como sobre as diretrizes gerais da comunidade. É óbvio que cada membro da comunidade deve e é responsável pelo cumprimento dessas diretrizes, pelo zelo na relação com a criança e adolescente que nos é confiado na evangelização, assim como também a responsabilidade quando tomar conhecimento a respeito de algum fato, mesmo que não cometido por um membro da comunidade, mas que tenha sido realizado em nossas estruturas, em um evento realizado por nós. Então, lá nós vemos também como orientação que devemos usar de prudência, respeito e pudor no relacionamento com as crianças, adolescentes e vulneráveis, fornecendo-lhes modelos de referência positivos. Então, a criança aprende muito à base do testemunho, daquilo que ela vê em nossas vidas. Então, testemunhos de castidade, testemunhos de sobriedade, é aquilo que eles devem ver em nós. Também, não manter uma relação preferencial exclusiva com uma única criança, adolescente ou vulnerável, evitar relações ambíguas, zelar para que não se crie entre o adulto e uma criança, adolescente ou vulnerável uma relação de cumplicidade ou codependência afetiva. Usar da devida prudência ao se comunicar com as crianças e adolescentes, especialmente por telefone ou nas redes sociais. Ter muito cuidado com a troca de mensagens. Estas devem ser muito claras e ter um cunho pastoral. Deve-se evitar expressões que deem abertura a qualquer interpretação ambígua, inclusive as manifestações de afeto. Então aqui tenhamos muito cuidado, especialmente com as manifestações de afeto físico, né? Então, por mensagem, mas também de maneira física, né? Assim como os contatos. Às vezes nós somos procurados por situações as mais diversas para aconselhamento dessas crianças e adolescentes. Então devemos ter um bom senso ao responder, no horário que respondemos, na forma que respondemos também. Recomendamos que no uso do celular e da internet tenhamos atenção aos aplicativos, aos chats, às fotos, aos sites indevidos. Nunca discriminar uma criança, adolescente ou vulnerável em um grupo de menores. Jamais se dirigir a uma criança, adolescente ou vulnerável de modo ofensivo ou assumir comportamentos inapropriados ou sexualmente abusivos. Os organizadores também ou participantes adultos das atividades organizadas pela comunidade não devem fotografar ou filmar uma criança, adolescente ou vulnerável sem o consenso dos pais ou tutores. Para todas as atividades, os pais devem assinar o termo de consentimento segundo o modelo oferecido pelo setor jurídico, seguindo as orientações da comissão de tutela. Então, para toda e qualquer atividade em que o menor vá participar, se faz necessária a aplicação do termo de autorização assinado pelo responsável legal daquela criança ou vulnerável. Então, para além disso, uma coisa é a autorização da participação em nosso evento ou na nossa atividade, outra coisa é a acessão de dados, como o uso de fotos, vídeos, né, voz, quando a gente grava algum vídeo, algum material para publicidade daquele evento ou das nossas atividades ou divulgação da comunidade naquele lugar. Então, para tudo isso, teria que ter autorização dos pais, como também os outros dados de uma maneira geral daquela criança ou daquela família. Então, para todos esses itens, nós precisamos de autorização e temos o modelo a seguir disponibilizado pelo site, o Drive do setor jurídico. Também nós indicaremos ao final os modelos
Não devemos publicar ou difundir, inclusive pela internet ou nas redes sociais, imagens que retratem de modo reconhecível uma criança, adolescente vulnerável, sem o consentimento escrito dos pais ou dos tutores. Aqui também já comentei. Não permitir que um adulto permaneça a sós com uma criança, adolescente ou vulnerável em um ambiente fechado. Para acompanhamentos, oração e aconselhamento é necessário manter-se sempre em um local visível e acessível aos outros. Também no documento, no vídeo anterior, nós já comentamos isso, aqui reforçamos, e isso serve para todas as nossas atividades. Não permitir que uma criança, adolescente ou vulnerável pernoite ou fique até tarde em nossas casas ou residências, salvo com a expressa autorização dos pais ou tutores. Um adulto também não deve viajar sozinho com uma criança, adolescente vulnerável, seja qual for a distância e o meio de transporte utilizado. Se for extremamente necessário, que seja feito com autorização dos pais e responsáveis. Nós realizamos muitos eventos que muitas vezes requerem esse deslocamento até mais distante, como fazemos às vezes o Congresso de Jovens, e normalmente nós providenciamos um transporte coletivo que é mais adequado, e aí os missionários vêm juntos com aqueles jovens, crianças e adolescentes para esse evento. E aí, para isso, nós temos que ter a autorização dos pais para o traslado deles nesse transporte, que normalmente é contratado pela comunidade. Seja essa ou outra forma, um evento mais próximo, qualquer tipo de traslado, nós devemos ter essa autorização expressa dos pais. Também é um dever da nossa parte informar os pais e aos tutores as atividades que são propostas e relativas às modalidades de organização da comunidade. Também ter muita atenção, nós já falamos e aqui repetimos, ter muita atenção às manifestações de afeto para com as crianças, adolescentes e vulneráveis, levando-se em conta também as diferenças culturais que possam existir entre os vários países da comunidade e estado. Não deixar uma criança, adolescente vulnerável numa situação potencialmente perigosa para a sua segurança física e psíquica. Aqui nós temos que ter muito cuidado com os nossos ambientes, sejam de centros de evangelização ou lugares em que nós realizamos eventos, com a segurança do imóvel, a segurança da estrutura, aquilo que deixamos. Às vezes nós temos reformas em nossos centros de evangelização e lá temos atividade com criança, então nós sempre precisamos zelar por essa segurança. Aqui foge um pouco mais, é um pouco mais abrangente do que apenas o tema de proteção de ofensas sexuais, é de um todo, então a criança como um todo. Zelar para que as estruturas que acolham os jovens em nosso centro de evangelização sejam o máximo visíveis e de fácil acesso. Também se orienta que para os lazeres, folgas e férias sejam mantidas as outras orientações, quais sejam. Se nós formos acolher, que possa ser reservado um quarto específico para a criança e que tenha sempre a autorização dos pais ou do responsável legal. Mais à frente, o documento vai comentar como se deve dar o processo de recebimento da denúncia, o procedimento de investigação e tudo mais. E aí lá diz que receber a denúncia de eventual ofensa cabe ao responsável local, né? Seja de uma pessoa que tenha participado ali da nossa obra, seja de um membro da comunidade, seja de um evento que tenha sido realizado por nós. O RL deve entrar em contato com a assistência missionária e a comissão de tutela para ser orientado sobre como conduzir o processo e receber apoio para realizar da melhor maneira possível, seguindo as diretrizes da comunidade, da igreja local e dos manuais internos da comunidade. A semelhança do que foi dito sobre o documento da igreja e também o documento de diretrizes da comunidade, o responsável local deve agir com toda discrição, imparcialidade, confidencialidade, procurando zelar pela honra do possível agressor e também do agredido. Observar sempre o documento Vos Extis Lux Mundi, nesse aspecto, preservando a honra do possível agressor. Se a ofensa é cometida pelo responsável local, o conselho local deve ser comunicado para as devidas providências e, em todos os casos, o denunciante ou ofendido podem procurar a assistência missionária ou a comissão de tutela. Em todo caso, como já falamos também, aqui repetimos, em todo caso a comunidade nunca deve ser omissa ou faltar com diligência na conclusão desses processos, mas deve sempre colaborar com a igreja e com os órgãos civis competentes. Aqui terminamos o documento
da assistência missionária, em suas linhas gerais, são recomendações práticas. E aí passamos às recomendações da assistência apostólica, que desce ainda um pouco mais em pontos bem concretos do nosso dia a dia, da nossa vida missionária, como, por exemplo, sobre os eventos. No Manual da Apostólica diz que programações com pernoite e outras atividades, encontros, cursos, lazeres, diurnos e noturnos que envolvam a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, se faz necessário o preenchimento de um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis, autorizando os cuidados oferecidos por meio dos animadores ou responsáveis do evento. Então, nós falamos, aqui ele fala sobre evento, mas esse termo de autorização, como eu já falei, ele é aplicado a toda e qualquer circunstância. A participação em um grupo de oração regular, a participação de um curso, a participação de alguma atividade lúdica que seja de nossa responsabilidade nas estruturas de um centro de evangelização ou em um lugar alocado pela comunidade para a realização de um evento. Então, em todo caso, uma atividade regular de uma casa de promoção humana, tudo. Em todo caso, nós temos que ter o termo de consentimento dos pais para que a criança frequente as nossas estruturas, participe do evento. Sobre retiros, aqui nós temos recomendações práticas. Primeiro, comunicação prévia sobre os retiros nos canais ordinários para conhecimento de todos, o que serve também para todos os eventos e atividades regulares do Centro de Evangelização. E em retiros fechados, com crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis, os animadores, em hipótese alguma, devem dividir quartos ou alojamento com os participantes. Orientamos que nesses casos, os quartos e os alojamentos sejam hospedados no mínimo 3 participantes. Caso seja necessária a presença de um maior, deve-se solicitar autorização aos responsáveis legais. Então, aqui, a gente evita que o adulto fique com o menor, então quartos separados para os adultos, quartos separados para criança e adolescente. Importante também, mesmo entre criança e adolescente, separar por faixa etária, e indicamos que pelo menos 3 participantes, porque como pode haver situações entre eles, se deixarmos 2 pode ficar difícil de esclarecer, de elucidar ou de contornar, mas com 3 é mais difícil, então é uma medida protetiva também. Em retiros fechados para casais em que os filhos sejam crianças e adolescentes estejam presentes, esses ficam sob a responsabilidade dos pais, o que regularmente se leva alguém para cuidar das crianças para que os pais possam participar do retiro. Além do que, em retiros também que estejam presentes outras pessoas vulneráveis, é de extrema importância que ele esteja com algum acompanhante designado pelo responsável legal, para que possa ser melhor auxiliado em suas necessidades. Este acompanhamento pode ser ou não um animador disponibilizado pelo evento, contanto que este animador esteja amparado pelo termo de autorização assinado pelo responsável legal daquele participante. Aqui é muito importante que, em primeiro lugar, o primeiro responsável pela criança, adolescente ou vulnerável é o responsável legal, o pai ou outra pessoa que esteja com a guarda daquela pessoa, ou a tutela ou a curatela. Então, é importante que ela é a primeira responsável. Se ela quer delegar isso a alguém, ela tem que delegar a alguém da confiança dela. Então, o traslado até o Shalom, o traslado para os eventos, em primeiro lugar, a responsabilidade dessa pessoa, do responsável legal. Se ela quiser, ela delega, que pode ser ou não um animador membro da comunidade. E nós evitamos que seja, porque a responsabilidade primeira é do responsável legal. Se for, ou se é um evento realizado por nós, ou se o transporte é coletivo, é menor o risco. Se for um transporte mais individualizado, ou que se pega carona com outro adulto, é importante sempre recomendar a autorização dos pais. E aí nós lembramos o que nós já falamos no vídeo anterior, que entre 6 até 7 anos, até 6 ou 7 anos, é obrigatória a presença de um acompanhante ou responsável legal ou pessoa expressamente autorizada para que possa acompanhar a criança nas suas necessidades. Um outro ponto documentar apostólica são os traslados. Em atividades que prevejam viagens ou deslocamentos, o animador adulto não poderá nunca ficar só com o menor de idade. No caso em que, por necessidade, sob pedido da família, o menor deva ser transportado por um animador, este último terá o cuidado de requerer ao genitor uma autorização. Referimos-nos às viagens para os retiros, encontros, congressos, condições particulares. Aqui eu acabei de comentar, então não vou repetir. Então, transporte em grupo, preferencialmente, sempre com autorização dos responsáveis legais.
As necessidades de condições particulares, carona entre um adulto e uma criança, adolescente e pessoas vulneráveis só serão possíveis também mediante prévia autorização do responsável. Sempre que possível, deve-se evitar que a criança, adolescente vulnerável viaje somente com a companhia de um adulto. Então, outro ponto, acompanhamentos. Para as atividades prestadas às crianças, adolescentes e vulneráveis de direção espiritual, confissões, conversas formativas, dentre outras, orientamos que deva sempre escolher um local aberto, acessível a todos, favorecendo qualquer tipo de intervenção. E isso se aplica também para os casos em que os acompanhamentos aconteçam nas casas dos missionários. Então, nunca num quarto fechado, numa sala fechada, sempre a porta aberta, sempre tendo um vidro, um espelho que se possa, um espelho não, um vidro que se possa ver o conteúdo daquela sala. Então, também é importante mencionar que na obra Shalom nós não aconselhamos o acompanhamento pessoal de crianças de até 12 anos. Então, como eu falei, quando a criança faz a primeira Eucaristia, ela busca confissão, mas que essa, para a proteção do próprio sacerdote da criança, seja feito nesse ambiente aberto. Aqui também no documento da Apostólica tratamos um pouco da estrutura do centro de evangelização, da quantidade de missionários e aqui sobre a estrutura do centro. Deve ser um lugar seguro, com espaços abertos e bem iluminados, banheiros bem sinalizados quanto ao feminino e ao masculino. Um total de missionários por atividade, nós já comentamos, a cada grupo de 20 crianças, adolescentes ou vulneráveis, pelo menos 2 missionários responsáveis. Também durante as vigílias, nós recomendamos que as salas do SEV permaneçam fechadas a fim de resguardar, para que não aconteça nada entre eles, nem também entre o adulto e a pessoa, ou seja, zelar para que não haja oportunidades para essas ofensas. O traslado para o SEV, nós já comentamos tudo sobre o traslado, sempre a responsabilidade primeira é daquele responsável legal, e se ele precisar, ele solicita e ele concede uma autorização a uma pessoa em que ele confia. Então, aqui nós sabemos que, e renovamos, para quem só viu esse vídeo, é importante ainda ver o documento Vos Estes Lux Mundi, em vigor em toda a igreja de uma maneira universal, uma vez que a igreja é universal. Deve-se ter atenção também aos protocolos das conferências episcopais do país em que estamos, da diocese, do arquidiocese e também da legislação civil sobre a matéria. Por fim, e nós aí encerramos esse tema da proteção e tutela da criança e do adolescente, nós temos o manual da promoção humana, que são orientações complementares ao documento da igreja, às diretrizes da comunidade e também aos manuais da missionária e da apostólica. Então, lá no documento da promoção humana, nós vemos um destaque para a participação dos vulneráveis em nossa atividade. Lá também nós vamos precisar da autorização dos responsáveis legais em vista da participação nas casas de promoção humana. Nesse caso aqui, esse termo de consentimento, ele vai ser um termo, em primeiro lugar, que autorize a participação e ao vínculo àquela casa, numa casa de acolhimento institucional, numa casa somente de fortalecimento de vínculos, em que a criança só passa parte do dia, como é o caso dos espaços de paz, né? Uma casa de acolhimento, nós temos ali, nós não temos casa de acolhimento propriamente para criança, exceto a de Sobral, que é realmente orfanato. Então, lá nós temos até deveres maiores, assim, acompanhados também pelos órgãos públicos. Então, é necessário um termo de consentimento e uma ciência do regimento interno de cada casa. Então, é um termo de autorização que excede um pouco aquele normalmente aplicado apenas aos centros de evangelização, para a frequência das atividades de grupo de oração, ou formativas, ou eventos. Então, é necessário que o responsável local adira, que o responsável legal, ele dê adesão às normas internas daquela casa, que estão concentradas em um regimento interno, normalmente, de acordo com cada serviço que é ministrado. Então, o pai, primeiro, ele concede essa autorização. Então, para se admitir aos serviços da casa, o regimento interno deve ser apresentado e explicado aos pais ou ao responsável local, para em seguida assinarem um termo de consentimento. Como se trata de um processo de habilitação junto à casa, devemos zelar para que o procedimento esteja previsto no regimento interno.
As casas de promoção humana, segundo a legislação brasileira, devem apresentar diversos instrumentais. O regimento interno é apenas um deles, mas existem outros, e aí, com a orientação do setor jurídico, com o assistente social que acompanha a casa de promoção humana, devemos zelar para que cada um desses instrumentais sejam feitos, atualizados e arquivados. Quanto à seleção de voluntários, missionários e funcionários, nós pedimos no documento o seguinte: o processo de seleção de voluntários, missionários e funcionários para as casas de promoção humana que servem as pessoas vulneráveis devem contemplar o que segue, dentre outras práticas: a declaração de idoneidade assinada pelo voluntário, missionário ou funcionário, uma consulta de antecedente criminal, consoante a previsão do artigo 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente, entrevista realizada por profissional capacitado na área, seja voluntário, missionário ou funcionário, para averiguar se o candidato tem propensão à prática de ofensas ao sexto mandamento, objeto do documento. Abrir também uma ficha cadastral de cada voluntário, missionário ou funcionário de cada casa de promoção humana. Aqui é uma prática que é acrescida àquelas que nós víamos nos centros de evangelização. Então, aqui nós pedimos um pouco mais para as casas de promoção humana. Além disso, a partir de janeiro de 24, em que houve uma alteração no artigo 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós passamos a solicitar o antecedente criminal àquelas pessoas que servem as casas de promoção humana com crianças, adolescentes e vulneráveis. Essa consulta deve ser feita quando do ingresso no serviço da casa, como também atualizada a cada 6 meses. O texto do artigo 59A do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou ler aqui agora e você pode também consultar na internet para acompanhar. As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Então, assim, e o que é que nós fazemos com esse antecedente criminal? Então, a comunidade orientou isso, orientou as nossas casas através do setor pessoal para os funcionários e através desse manual para voluntários e missionários. E, uma vez constatado que o antecedente criminal do voluntário, missionário ou funcionário tem algum registro, se esse registro se refere a alguma ofensa, algum tipo de abuso sexual, recomenda-se ou determina-se, na verdade, que não se deve contratar ou ter essa pessoa como voluntário missionário. Já se existe uma anotação do antecedente criminal, no entanto, não é nessa área, nós pedimos que procure a assessoria de promoção humana para fazer um discernimento no caso concreto, porque nós sabemos que nós trabalhamos muito com a reinserção de pessoas e muitas delas vão trabalhar em nossas casas, vão servir como voluntário em nossas casas. Então, nós precisamos ter uma sensibilidade, um discernimento em cada caso, por isso que recomendamos procurar a assessoria de promoção humana. Quanto ao serviço propriamente de assistência social, que é o nome que é dado aqui no Brasil, e as estruturas de nossas casas de promoção humana, a semelhança do que pedimos para o SEV deve ser também um lugar seguro, um espaço aberto, bem iluminado, com banheiros sinalizados para o feminino e o masculino. Regra geral, os espaços utilizados para o trabalho com crianças, adolescentes e outros vulneráveis devem ser de conhecimento dos responsáveis legais e comportar no mínimo 2 animadores por um grupo de até 20 pessoas, então 20 crianças, né? Então aqui já está bem fixado, esse número já foi repetido várias vezes, é um certo padrão para os serviços. O traslado para casa também, já falamos. Os pais e os responsáveis legais são os primeiros responsáveis pela condução dos participantes até a casa de promoção humana ou local de realização do evento. Quanto a este último, o pai ou responsável legal poderá conceder permissão para o traslado do participante pela comunidade ou por outro maior de idade de sua confiança, assinando o termo de consentimento. Recursos humanos com capacitação
específica para atuação na casa. Aqui nós precisamos seguir as normas brasileiras de assistência social quando no território brasileiro, ou também as normas de um outro país quando estamos e temos uma casa de promoção humana em vigor em outro local, em outro país. O atendimento na casa realizado por profissionais. Em se tratando do atendimento individual realizado por profissionais como psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, fisioterapeuta e outros, a administração da Casa de Promoção Humana deve disponibilizar uma sala que atenda às necessidades do atendimento e zele pela iluminação e visibilidade. Da mesma forma, os acompanhamentos outros que nós falamos, né? Atendimento de telemedicina. Recomendamos que os atendimentos de telemedicina sejam acompanhados pelo responsável legal da criança e do adolescente. Quanto a visitas, o regimento interno das casas também deve disciplinar sobre as visitas, deve também dispor horários pré-fixados para as visitas, prévia explicação das regras da casa, do regimento interno, além de proporcionar que a visita seja acompanhada por um membro do quadro efetivo da casa, seja um voluntário, um missionário ou um funcionário. Treinamento das equipes. É um compromisso de todos os nossos documentos, todos os manuais, que os membros da comunidade, voluntários e funcionários sejam formados com frequência a respeito do tema. Especialmente para a promoção humana, nós pedimos que frequentemente seja aplicado um curso sobre esse tema. Nós recomendamos a frequência anual, mas pode ser visto de outra forma pela promoção humana. E, além disso, recomendamos que haja um curso para aqueles voluntários novatos, os novos que chegam no serviço das casas, né? Fora isso, é importante dizer que todos os termos que nós mencionamos aqui nos 3 vídeos, nós temos disponíveis no site do setor jurídico, cujo link nós vamos enviar no material também por escrito e que podem nos acompanhar, seja aqueles termos ali destinados aos grupos de oração e eventos, seja os termos mais específicos de uma casa de promoção humana. Aqui no material vai também acompanhando um anexo com todos esses modelos, mas apenas para fins didáticos, para que a gente possa usar no nosso dia a dia, aplicar em nossas casas, que nós possamos utilizar o uso da planilha do Drive, uma vez que nós podemos baixar e utilizar o modelo, alterando os dados de acordo com cada circunstância específica. Então, aqui nós encerramos, nesses 3 vídeos, o tema da tutela e proteção dos menores na comunidade católica Shalom, sendo que, relembrando, o primeiro vídeo foi sobre o documento da igreja, Vos Estis Lux Mundi, o segundo sobre as diretrizes da comunidade e o terceiro sobre os manuais da assistência missionária, da apostólica e da promoção humana. Nós nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que vocês podem escrever para o e-mail do juridico3@comshalom.org. Destaque lá no tema do e-mail comissão de tutela ou então tutela de menores, dúvidas, para que a gente possa saber direcionar melhor e responder bem os e-mails. Ok? É uma grande alegria estar com vocês, espero ter ajudado e recomendo a todos a leitura desses documentos para fixar bem e poder no dia a dia, no nosso serviço, aplicar. Então vamos rezar uma Ave Maria, encerrando esse conteúdo, consagrando o nosso serviço à intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. São Francisco e Santa Teresa, rogai por nós. São José, rogai por nós e providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.